Olá pessoal, boa tarde. A intenção hoje é nós conversarmos um pouquinho sobre o surgimento do nazismo na Alemanha, dos fascismos como um todo, mas especialmente do nazismo alemão, em tempos que se fala tanto em intolerância política, em tempos onde se usa a palavra fascista de uma maneira um pouco leviana, eu diria. É interessante a gente entender o que significou esse regime, como ele se deu e de que maneira ele obteve apoio. Hoje em dia, acredito eu que praticamente todo mundo conheça o que foram as ideias de Hitler. É muito comum que as pessoas sintam pavor, sintam um asco muito grande em relação àquilo e tenham dificuldade de entender como há menos de 100 anos atrás essas ideias obtiveram o apoio de grande parte da população alemã, porque nós costumamos fazer essa análise com base nos nossos conceitos, nos nossos valores de hoje, ocorrendo assim um erro, incorrendo num anacronismo histórico, que sempre é muito perigoso. Né? Nós temos que entender qual era o contexto da Alemanha na década de 1920 e 1930 e de que maneira as ideias de Hitler tomaram espaço e tiveram apoio da população alemã. Nós vamos recordar que depois da Primeira Guerra Mundial a Alemanha sai derrotada e sai extremamente humilhada pelas determinações do Tratado de Versalhes. Né? Os países vencedores, não contentes com a vitória, determinaram a Alemanha uma série de sanções, uma série de prejuízos, algo que deixa o povo alemão extremamente humilhado e com um sentimento de vingança em um ambiente propício para o surgimento de um líder, de um messias, de um salvador da pátria, de alguém que seria capaz, ou que pelo menos prometia ser capaz, de vingar o povo alemão e de fazer a Alemanha voltar a viver os seus dias mais gloriosos, tal como acontecia. Né? É natural a gente perceber que após uma derrota tão acachapante, tão humilhante quanto foi a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, as pessoas tivessem um certo sentimento, uma certa sede de vingança, fator que foi muito significativo para o fortalecimento do nazismo. O período que se dá na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, após 1919 até 1933, é chamado de República de Weimar, e é um período marcado na década de 20 por uma certa, ainda fraca, reestruturação econômica, e a partir de 29, com a crise mundial iniciada nos Estados Unidos, a decadência da economia, a pobreza, a miséria, o desemprego, tal como aconteceu no mundo todo, né? Mas na Alemanha, já desgastada pela Primeira Guerra Mundial, os efeitos dessa crise eles vêm a ser ainda mais fortes, ainda mais devastadores. Neste período, na década de 20, na Alemanha, surge um partido político chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E apesar de ter esse nome, ele não tinha nenhuma relação com a esquerda, nenhuma relação com o socialismo. O Partido Nazista era um partido de extrema direita, e hoje isso é praticamente um consenso entre os historiadores sérios, havendo uma ou outra corrente de divergência, mas que costuma não se sustentar. Então surge esse partido num contexto de crise, surge esse partido num contexto de revolução comunista na Rússia, e surge esse partido num contexto onde o comunismo é visto como um grande mal, uma grande ameaça. Hitler, em 1923, ele tenta dar um golpe de Estado numa região chamada Munique, na Baviera, e ele acaba preso. Mas antes da gente prosseguir, é interessante a gente perceber, pensar um pouquinho quem é esse homem, né? Quem é Hitler. Hitler ele não é alemão de nascimento, ele é austríaco. Ele luta como um soldado na Primeira Guerra Mundial, ao lado da Aliança. E após isso ele começa a desenvolver algumas ideias, algumas teorias. Quando é preso, depois dessa tentativa de golpe de Estado, na cadeia ele escreve um livro chamado Mein Kampf, ou Minha Luta. E neste livro, que logicamente tem circulação proibida hoje,
ele coloca as ideias racistas dele, de superioridade do povo alemão, e especialmente as ideias antissemitas, as ideias de ódio ao povo judeu, que na visão do Hitler eram responsáveis pelos problemas econômicos da Alemanha. O que com certeza não significa uma verdade total, né? Na década de 20, o partido nazista ele vai crescendo, ele vai ganhando apoio, ele vai ocupando posições políticas importantes. Hitler, após sair da cadeia, também vai crescendo, também vai ocupando, ganhando apoio político, ganhando posições, e vem a assumir o poder na Alemanha, o poder total, no meio ali da década de 30, após a morte do presidente, quando Hitler se torna o grande chefe, o grande líder, o Führer alemão, né? O exemplo a ser seguido, as crianças eram educadas desde cedo na escola a viverem e morrerem pelo líder se fosse necessário, a viverem e morrerem pelo país, né? É interessante notar que nesses regimes o Estado, ou seja, a nação, o país, ele é muito superior aos interesses individuais, né? A pessoa ela não tem autonomia para gerir as próprias ações se isso for prejudicial ao Estado. O Estado em primeiro lugar, por isso que a gente diz que são regimes extremamente nacionalistas. Uma vez que Hitler assume o poder, ele vai colocar em prática as ideias dele. Ele defendia que o povo alemão necessitava ter um espaço vital para construir um novo império, que ele chamava de Terceiro Reich. O primeiro império, então, seria o Sacro Império Romano-Germânico medieval. Logo em seguida, haveria o Império Alemão pré-Primeira Guerra Mundial. E após a Primeira Guerra, era a intenção do Hitler, então, formar o Terceiro Reich, ou seja, o Terceiro Império. Uma vez no poder, ele vai começar o extermínio em massa de judeus. Mas isso é um assunto que nós vamos detalhar mais em um próximo vídeo, tá bem? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado e desejo um bom estudo aí para vocês. Um abraço.